lutavam mortalmente uns contra os outros. Quem eram, na verdade, os samaritanos? E quem eram os judeus do sul em Judá? Porque os judeus consideravam inimigos e traidores da fé aqueles que, na verdade, rejeitavam não só um livro que foi criado, elaborado por uma tradição sob a administração e projeto político de Ciro, rei da Pérsia, e aqueles que, na região norte, decidiam a uma forma de culto eclético, livre e independente. A resposta está na história, mas sobretudo na própria Bíblia hebraica, que os judeus chamam de Tanar. No vídeo de hoje, no Desmitologiza, nós vamos mostrar para você a Bíblia hebraica em 3D e a história como deve ser contada, sem misticismo e sem mitologismo. Vem para cá! Se você curte temas como a Bíblia hebraica, mitologia, Oriente Próximo Antigo, história, arqueologia, já deixe o teu like, inscreva-se, ative o sino para receber notificações, porque aqui a gente vai além da superfície de uma leitura totalmente simplória para uma pesquisa e análise profunda da Bíblia hebraica de forma intertextual e indiciária. Tudo começou com uma narrativa que faz com que alguns não compreendam realmente o pano de fundo histórico por trás do mito. O suposto reino de Salomão e a divisão repentina do que eles chamavam de Estado-cidade único, o que nunca existiu. Portanto, a narrativa do pós-exílio, com a construção de um templo e também um rei chamado Salomão, o antigo reino de Israel vai se fragmentar em dois. Mas teria este fato narrado acontecido de verdade? Ou não é apenas um mito quanto narrativa de intervenção para um revisionismo histórico e uma agenda de poder e intervenção ideológica? Ao norte de Israel, uma capital, Samaria, e ali um culto específico com uma Torá que não parece ser a mesma. Aliás, e não é. E seria então este mesmo Deus? Ou na verdade não se trata de um Deus diferente, ainda que sob uma perspectiva de um suposto monoteísmo? Ou diríamos um enoteísmo? Ou mesmo um politeísmo? Afinal, quais eram os deuses em Samaria, numa capital de muitos deuses? A rivalidade era intensa, política, econômica e militar, e é claro, religiosa. E foi aí que a semente do ódio começou a brotar. Afinal, os judeus da aristocracia pós-exílico, que estavam servindo aos impérios dominantes, decidem então colocar em xeque aquele projeto tão sonhado que vinham, na verdade, tentando impor há muito tempo: colonização e descolonização de Canaã, Filicia, se pode dizer, aquelas regiões que na verdade estavam em um berço civilizatório politeísta e agrário. Estes judeus que se estabeleceram em Judá tentavam a qualquer custo ampliarem os seus espaços e construírem um templo exclusivo para aquele Deus memorial patriarcal Javé. Em 722, os assírios destruíram então esta região da Samaria, enfim, chamado Reino do Norte. Então eles vão deportar uma elite. No lugar deles colocaram então outros povos que, na verdade, iam casando-se, dando em casamento. Os que ficaram se misturaram com estes povos. Qual foi então o resultado de tudo isso? Bem, um povo mestiço que na verdade vai demonstrar uma fé sincrética. No livro dos Segundos Reis, capítulo 17, deixa claro que eles adoravam a Javé, mas também aos seus deuses nativos. E é por isso que mais adiante eu vou te mostrar
quem eram os maridos da samaritana. Seriam homens reais ou, na verdade, não passa de uma narrativa de intervenção que demonstra o repúdio e o ódio que os judeus de Judá tinham pelos samaritanos? Bem, também é possível nós entendermos o que os judeus de Jerusalém, na verdade, pretendiam. Transformavam todas as formas e práticas de cultos desses seus vizinhos dignitários em puras heresias. De um lado, o Templo de Jerusalém, agora após o exílio, mais do que erguido. Do outro, o Monte de Gerizim, dois templos diametralmente opostos, com ressignificações e conceitos absurdamente distintos. Os samaritanos construíram, então, o seu próprio templo, mas no Monte Gerizim. Para eles, ali era o verdadeiro lugar escolhido por Deus, o dito também Javé, e mais os seus deuses. Enquanto isso, os judeus então tentavam e lutavam para estabelecer uma sociedade monolítica e monoteísta, estabelecendo um único lugar legítimo para adoração em Jerusalém, e lutavam de todas as formas, criando leis discriminatórias para imporem uma agenda de controle social, submeterem a todos os demais povos nômades que ali naquela região adoravam os diferentes deuses, inventando mitos como a divisão das casas, o que nunca aconteceu, e a unificação das casas, o que também nunca aconteceu. Era, na verdade, uma luta extremamente vigorosa e muito derramamento de sangue. A briga não era só por questões teológicas, era também pelo domínio de um território. Ela era uma luta por uma identidade homogênea. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 20, o texto diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então vemos claramente a rejeição pós-exílio. Veja que séculos depois, os judeus voltaram do exílio da Babilônia para construir um templo. Lembre-se, construir. Partindo da análise metodológico-crítica e indiciária com a abordagem intertextual, nós defendemos a tese, internamente, de que nunca houve um primeiro templo, a não ser um puxadinho no palácio do patriarca ou do governante, onde haviam diferentes altares estabelecidos, inclusive para uma deusa chamada Asherá e para um deus chamado Javé, que ambos ressignificavam a figura dos seus líderes tribais ou monárquicos. Portanto, os samaritanos se ofereceram para ajudar na construção do templo, mas olha o que aconteceu. Esdra, Neemias e Zorobabel, os três, na verdade, fazendo parte de uma administração vassala do Império Persa, para que os judeus não controlassem a administração e economia e de alguma forma estabelecessem um projeto totalmente centrado ao controle dos judeus, Ciro, rei da Pérsia, coloca os seus próprios administradores. E olha o que acontece. Os samaritanos desejavam então fazer parte desse novo projeto. O que eles ouvem é: vocês não fazem parte deste projeto. Os samaritanos são, na verdade, os opositores. Esdra capítulo 4, verso 3 diz: vocês não têm parte conosco na construção da casa do nosso Deus. Então, conflitos e violência, o ódio materializado. No segundo século, o sumo sacerdote judeu João Hircano destrói o templo dos samaritanos no Monte de Gerizim. Foi o ponto sem volta. O ódio agora era religioso e político. Podemos chamar de sangrento. O Novo Testamento, escrito ali aproximadamente entre 70 e datas posteriores, como um projeto de intervenção, ele está influenciado sobretudo por diferentes perspectivas e mentalidades que já faziam parte desses grupos dissidentes, entre eles os essênios. É possível vermos ali algumas passagens interessantes, como
Por exemplo, Jesus rompendo toda a lógica, claro, dessa divisão entre judeus e samaritanos. Você tem cura de leproso, você tem uma mulher em um diálogo, enfim, é algo mais que chocante. Afinal, era preciso homogeneizar, era preciso pacificar, era preciso trazer uma relação mais pacífica e manter a estabilidade do império diante de tantos conflitos internos religiosos que o Império de Roma enfrentava. Por isso, o mais chocante ainda é vermos um samaritano, o herói de uma parábola, que denuncia a própria hipocrisia religiosa, sempre contrariando o consenso dos judeus ortodoxos. Um samaritano que é movido por compaixão, que cuidou de um próprio ferido, um ato samaritano. Então podemos aqui chegar de forma sucinta e totalmente fundamentada. O conflito entre judeus e samaritanos é um espelho dos muros que ainda existem entre religiões e povos vizinhos ao atual Estado de Israel. Jesus, este da narrativa, não apagou as diferenças históricas, ele apenas as atravessou com a humanidade e compaixão. Afinal, ele tentou. E você? Ainda julga as pessoas pela sua origem, pela tradição religiosa? Ou está disposto a ver o próximo como é o próximo? Se este vídeo te ajudou a enxergar a Bíblia com mais profundidade, curta, compartilhe, se inscreva. Aqui a gente desmitologiza com respeito, mas sem medo da verdade. Somos 100% antisionistas, secularista e político. Respeitamos e entendemos o direito dos judeus ocuparem uma terra e um espaço, sem mentiras e sem mitos. A verdade como deve ser falada. Podemos observar no livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 24 a 41, a narrativa que demonstra justamente o povo do norte ali como parte dos assírios. Isto está em 722. Veja a mistura entre os estrangeiros com os israelitas, que nada tinham a ver com os judaítas, criando na verdade o próprio sincretismo religioso. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 33, diz o texto: temeram ao Senhor, mas também serviam aos seus próprios deuses. Portanto, afinal, por que será que eles eram tão odiados, senão por uma agenda monoteísta, pela invenção do javismo? Eles, na verdade, sofriam perseguição. No livro de Esdra, capítulo 4, do verso 1 ao 5, o mais interessante é que os samaritanos são chamados de inimigos de Judá. Imaginem se fossem amigos. Eles são identificados como opositores justamente contra os judeus que querem construir o templo. Mas na verdade, o texto diz o contrário. Eles queriam ajudar, mas porque eram impedidos de ajudar. Aí temos a marca e o início da rejeição oficial. Afinal, a história que temos é que nunca existiu, de fato, um povo de forma singularizada chamado Israel, mas uma mistura de grupos sociais, étnicos, que viviam no norte e ali cultuavam aos Elohim e aos Balaíma, e portanto ainda admitiam a presença de um Deus, se fosse necessário, chamado Javé, com a sua esposa, rainha mãe, Asherá. Em Neemias capítulo 4, verso de número 1 e 2, temos uma passagem que marca o ápice desse conflito. Sambalate, sim, Sambalate, ele era um governador samaritano de Samaria. Ele zombava dos judeus durante a construção dos muros de Jerusalém. E isso retrata a própria hostilidade política e religiosa entre estes grupos. Veja o que registra Neemias como fonte Esdra, capítulo 4, verso 2. Que fazem estes fracos judeus? Acaso reviverão das cinzas as pedras que foram queimadas? Portanto, vemos claramente que toda esta tradição perpassa séculos
e história. Portanto, vemos o tema central, a origem dos samaritanos e o sincretismo religioso, sua rejeição na construção do templo, a hostilidade e zombaria dos samaritanos em detrimento de um projeto fracassado que houvera sido tentado estabelecer pelos judeus antes do cativeiro. A leitura da mulher samaritana e trazendo um debate sobre qual é o local da adoração, em Geresi ou em Jerusalém. E o bom samaritano de Lucas, que ao contrário dá um tapa na cara dos tradicionais e ortodoxos judeus que se sentiam a última bolacha do pacote. A gratidão de um leproso samaritano por um bem que é feito por alguém que está na contramão da ortodoxia judaica. Por que não pensar a razão de um evangelho, segundo Atos 8, está sendo pregado justamente em Samaria? Você tem um povo vivendo na capital samaritana e que sempre esteve por ali, como você tem também um povo vivendo em Judá, que na verdade não passam de imigrantes que viviam sem terra, peregrinando e tomando propriedade. Lembrando, é este povo que sai do sul, da região de Midian, para se estabelecer num território e ali firmar o seu grande projeto de poder. A rivalidade entre os dois reinos sempre foi intensa. Cada lado desenvolveu tradições religiosas distintas. Os judeus de Judá viam os samaritanos como rebeldes e traidores a uma fé que eles tentam impor a qualquer custo, nem que seja a espada. O exílio e a mestiçagem, ou seja, o reino do norte ou aqueles que viviam naquelas cidades pequenas, são conquistados e acabam se tornando vassalos do reino assírio. Muitos israelitas, como eram conhecidos, e isto não tem nada a ver com ser judeu, eles na verdade foram deportados. E povos estrangeiros, significa de outras regiões mais altas, eram trazidos também para a própria região. Assim acontece aquela mistura entre israelitas e outros povos estrangeiros, o que os judeus na verdade vão passando a ver como uma impureza étnica e religiosa. Será que esta mistura histórica, étnica, religiosa e política ainda não é o motivo de muitos conflitos no Oriente Médio atual? Eu sou José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno, e você está num canal que vai te levar ao mais profundo nível da criticidade e investigação histórico e arqueológica.